Olá! Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas do Power BI. Na aula de hoje eu vou explicar para vocês como é feita a instalação e configuração dessa ferramenta. Além disso, eu vou disponibilizar os arquivos que nós utilizamos na nossa última aula. Caso você tenha perdido, eu vou deixar um link aqui na tela. Além disso, no final da instalação, eu vou explicar como que você consegue conectar o Power BI ao banco de dados SQL, que é onde nós temos a nossa base do Proteus. Essa sugestão foi do Renato Assan. Só lembrando, pessoal, que o link para conseguir os arquivos eu vou deixar na descrição desse vídeo. Bora lá, que hoje tem muito conteúdo para vocês! Bom, pessoal, vamos iniciar a nossa aula de instalação do Power BI. Então, já estou aqui com o meu navegador aberto, Google Chrome, e aqui no Google eu vou digitar Download Power BI. Ele já apresentou na primeira linha a página da Microsoft. Eu vou clicar aqui Downloads Microsoft Power BI, e essa daqui é a página do Power BI da Microsoft. Bom, a versão que nós vamos efetuar o download é essa versão aqui, a versão Microsoft BI Desktop. Essa é uma versão gratuita que vocês podem utilizar para montar os dashboards apresentados nas nossas aulas. Bom, eu tenho duas opções para download. Eu tenho essa opção aqui, download, e eu tenho essa opção aqui que se chama opções de downloads avançadas. Eu vou clicar na primeira aqui, downloads, e ele sugere a abertura do Microsoft Store. Eu vou dar um clique aqui em abrir. Então, a Microsoft Store, para quem não conhece, é a loja de aplicativos da Microsoft. Então, eu posso efetuar o download do Power BI pela loja de aplicativos da Microsoft, como se fosse a Play Store da Google. Porém, eu não vou selecionar essa opção. Eu vou dar um clique aqui em fechar e eu vou selecionar a segunda opção, que é opções de downloads avançadas. Ele vai apresentar esta página em inglês, onde eu preciso selecionar qual que é o idioma do Power BI que eu desejo efetuar o download. Então, vou clicar aqui na setinha para baixo e vou selecionar Português Brasil. Cuidado para não selecionar Português de Portugal, senão vai ficar um pouco complicado para vocês entenderem o menu. Selecionei Português Brasil e agora ele carregou uma nova página em português. Nessa página é só dar um clique na opção baixar. Aqui ele dá duas opções do Power BI. A primeira, que é a de 64 bits, e a segunda, que é de 32 bits. Bom, hoje a maioria dos computadores estão na versão de 64 bits. Então eu estou rodando o Windows 10, e no Windows 10 tem uma lupa, que eu posso digitar aqui nessa lupa Sistema, e aqui vai aparecer essa opção chamada Informações do Sistema. Então, se vocês estiverem utilizando o Windows 10, é só digitar em Sistema, vai aparecer essa opção chamada Informação do Sistema. Você dá um clique aqui nessa opção e aqui do lado direito, onde tipo do sistema vai exibir. Deixa eu dar um zoom aqui. Se a sua versão é 32 bits ou 64 bits. No meu caso aqui é a 64 bits. Então é essa versão que eu vou efetuar o download. Vou voltar aqui. Vou dar um clique em fechar. Então, se a sua versão for 32 bits, você seleciona essa opção. Se a sua for 64 bits, seleciona essa opção aqui. E aí dá um clique aqui em Next. Pronto, o download ele já iniciou. Pessoal, eu vou cancelar esse procedimento porque eu já tenho o arquivo do Power BI. Vou abrir aqui o Explorer. Aqui em Downloads, eu tenho o arquivo de instalação do Power BI. Então, é só dar dois cliques. E ele pergunta qual o idioma que eu desejo efetuar a instalação. Vou dar um clique em avançar. A segunda tela é de boas-vindas. Avançar novamente. Confirmar o aceite do contrato. Avançar. E aqui é o caminho da unidade do meu computador que eu desejo efetuar a instalação. No meu caso, C2 pontos. Vou clicar em avançar. Ele pergunta se deseja que seja criado um atalho na área de trabalho. Recomendo que deixe essa opção selecionada e vou dar um clique em instalar. Pronto, pessoal, o processo foi finalizado. Eu acelerei um pouco o vídeo. Vou deixar essa opção marcada, inicie o Microsoft Power BI Desktop. Vou dar um clique em concluir. Então o Power BI abre essa tela de boas-vindas
E aqui você pode se cadastrar para ter acesso ao Power BI Pro, que é a versão do Power BI onde você consegue divulgar os seus dashboards em uma página na internet. Mas isso é assunto para um segundo vídeo. Então eu vou dar um clique aqui em fechar e você começa a trabalhar, ok? Bom, como eu falei para vocês, eu vou disponibilizar os arquivos que nós utilizamos na última aula. Então é só vocês efetuarem um download desses arquivos e salvar em qualquer pasta do seu computador. E vir aqui nessa opção, obter dados e selecionar CSV. Então você vai salvar em uma das pastas aqui do seu diretório C ou diretório D. Você vai criar uma pasta aqui. Eu criei essa pasta aqui, Power BI. E nessa pasta você vai ter esses arquivinhos aqui, natureza e títulos a apagar, que eu vou estar disponibilizando para vocês. É só vocês salvarem esses arquivos e vir aqui nessa opção e pedir para abrir, que vocês vão conseguir obter os dados, ok? Aquele processo que nós fizemos na última aula. É só assistir a última aula novamente, pessoal. Vou dar um clique em cancelar. E agora eu quero mostrar para vocês como que vocês conseguem obter informações diretamente do banco de dados do Proteus. Então nessa máquina eu tenho o banco de dados SQL, é um assunto mais avançado esse, pessoal. Então só consegue quem tem acesso ao banco de dados, geralmente são as pessoas da área de TI que tem esse acesso. E o processo de obter os dados é extremamente fácil. Então clique aqui em obter dados e seleciono essa opção chamada SQL Server. Muitos clientes utilizam o Proteus com o SQL Server. Então aqui nessa tela eu tenho que digitar o nome do meu servidor. No meu caso, como está instalado nessa máquina, o computador se chama particular-pc/SQL Express. Eu tenho duas opções de conexão com o banco de dados. Eu tenho um modo de conectividade de dados importar, onde eu importo as tabelas através do banco de dados aqui para o Power BI, ou Direct Query, que ele tem uma conexão diretamente com o banco de dados. Quando nós falamos sobre ferramentas de BI, esse procedimento não é o mais recomendado. Nós precisamos ter um servidor de DW, porém, esse é um assunto mais avançado que nós podemos abordar em um outro vídeo. Então eu vou deixar marcado essa opção de importar, vou dar um clique em OK. E aqui eu vou selecionar um dos bancos de dados que eu tenho o Proteus instalado. Vou selecionar aqui o banco de dados Proteus. E da mesma forma que nós fizemos no último vídeo, pela opção genéricos, selecionando a tabela SE2, aqui eu efetuo o mesmo procedimento. Vou selecionar aqui a tabela SE2990. Lá no genéricos está apenas o alias da tabela, que nós chamamos de apelido, que se chama SE2. Aqui eu tenho o nome da tabela completa no banco de dados, que se chama SE2990. Eu clico aqui em selecionar e vou dar um clique em carregar. Pronto, pessoal, como vocês viram aqui do lado direito, já aparece a tabela SE2990 para que eu consiga efetuar o trabalho de manipulação dos dados, montagem dos meus relatórios, conforme nós fizemos na aula anterior. Isso foi uma dúvida do Renato Assan. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida referente à instalação do Power BI e como vocês efetuarem os procedimentos apresentados na nossa última aula, é só deixar nos comentários desse vídeo. Na próxima aula nós vamos dar continuidade à montagem do nosso dashboard aqui no Power BI. Bom, se você está gostando dessas nossas aulas de Power BI, já se inscreve no canal e ativa o sininho. E claro, não se esqueça de dar um like nesse vídeo para mostrar para nós que estamos no caminho certo. Caso tenha alguma sugestão para os nossos próximos conteúdos, por favor, deixe nos comentários. Muito obrigado e aguardo vocês na nossa próxima aula.